Estamos no ar? Estamos ao vivo! É isso aí, CX Generation começando agora, diretamente de Israel. E agora você pode ver a gente em vídeo também. Eu sou a Karen Kligerman e nesse podcast você vai aprender de forma prática como encantar e fidelizar os seus clientes. E pra gente começar, eu preciso agradecer a 3 parceiros, que sem eles nada disso seria possível. Essa terceira temporada é oferecida pela ActNow, uma das principais consultorias em transformação digital de CX, que apoia as empresas a melhorar as suas relações com os consumidores através de conhecimento e tecnologia. E também apoiada pela People Experience, a primeira plataforma brasileira e gratuita de mapeamento da jornada do cliente e de personas. E também apoiada pelo Amigos do CX, a maior comunidade de CX da América Latina, para você obter conhecimento, se conectar com profissionais de CX, saber sobre vagas e muito mais. E o link de todos eles está aqui na descrição para você poder ver depois. E a última coisa, antes da gente começar, eu vou te lembrar lá no final que se você gostar desse episódio, você precisa avaliar e compartilhar esse podcast para mais gente, para a gente poder levar essa missão de CX adiante para mais e mais gente. Posso contar contigo? Então, bora começar? Bem-vindo e bem-vinda ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Nesse episódio, a gente vai falar sobre como usar a comunicação não violenta dentro de uma parte de CX que é o atendimento. E como a gente faz isso? Com ela, que é Head de Customer Experience na Boa Vista Tecnologia, estrategista de CX e educação corporativa na BX, professora da Escola Conquer e maratonista desse podcast, que já está aqui pela segunda vez, participação especialzíssima, Keila Moore, seja muito bem-vinda! Obrigada. Que prazer estar aqui de volta, né? Como diz o ditado, bom filho a casa torna. Então, estou aqui pela segunda vez. Espero que venha a terceira para poder conseguir pedir música no Fantástico, né? Muito bom, cara. Estou super feliz de estar aqui de novo. Eu realmente sou maratonista, né? Mas, como eu falei, só com a ressalva de que eu ainda não consegui escutar o primeiro episódio da nova temporada, mas saindo daqui eu já vou reparar esse meu erro, porque, enfim, né, como eu estava explicando para você, comecei numa empresa nova, um novo desafio, foi bem corrido esses últimos dias, mas vi a movimentação nas redes sociais, vi no LinkedIn, vi no Instagram, e com certeza foi sucesso, e eu realmente, literalmente, escutei todos os podcasts desde o primeiro, e voltei, tem uns que eu já escutei mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, também estou sempre indicando para outras pessoas, então eu sempre falo que sou a fã número 1 do CX Generation e sou uma grande entusiasta desse projeto, é muito legal ver ele crescer e ver você também tendo muito sucesso em todas as seus desafios. Fico muito, muito, muito feliz. Obrigada. Que honra ter você aqui, que honra estar ouvindo isso de uma ouvinte que se tornou amiga, que se tornou participante do podcast. Então, realmente, obrigada por isso. E agora, para o nosso tema, para a gente poder conversar e entrar mais a fundo em comunicação não violenta, eu queria te perguntar primeiro o que quer dizer isso? CNV, né? Essa sigla que a gente vai usar durante o podcast. Ai, meu Deus, esse tema é muito legal. Primeiro, eu quero deixar bem claro que eu não sou um especialista em CNV, tá, gente? Eu sou um especialista em CX, né? Que é realmente o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Mas a gente precisa se comunicar, né? Nós temos que ter interação não somente com os nossos clientes, mas também com os nossos pares, com os nossos líderes, com os nossos liderados. E eu acredito que nós não fazemos relacionamentos se a gente não conseguir otimizar ao máximo as nossas relações interpessoais. Então, eu sou uma entusiasta de CNV, mas a minha especialidade é CX, então vou pedir já licença para você se precisar dar uma pescadinha aqui em alguns materiais, porque CX, né, já gravei aqui falando sobre CX, é um tema que eu já, como diz aqui no Ceará, né, inclusive eu estou falando aqui de Fortaleza, quem ainda não me conhece, eu sou aqui uma nordestina. Então, aqui no Ceará, a gente fala que a gente desenrola bem um tema que a gente conhece. Então, eu desenrolo bem CX. Então, CNV é um tema que eu tenho estudado cada vez mais, tenho me aprofundado para melhorar dentro
das minhas estratégias, né, da minha governança de CX, que é o que eu faço realmente no dia a dia. Então, eu fiz aqui um pequeno texto que eu vou tentar passar aqui para vocês, para transmitir o que é a CNV de uma maneira simples e fácil, e depois a gente vai se aprofundar um pouquinho na aplicação mesmo, que eu sei que o grande diferencial do CX Generation é a gente trazer para a vivência e a gente conseguir fazer essa aplicação. Eu sei que é, né, o que a Essa aí Karen sempre é está ouvinte puxando de para. verdade. Sabe, sabe, sabe. Tá vendo? Então, a gente não fica só no conceito, a gente fica Na na mão na massa, prática. no hands-on, É. na prática mesmo. Aham. Né? Mas o que é CNV, né? CNV é um conjunto de ideias que sustentam o modo de pensar e de se comunicar com as pessoas através de conexões mais profundas que revelam a nossa natureza íntima. Ela nos oferece novas rotas para o pensamento. Sendo assim, a comunicação é apenas um aspecto. O principal é a forma de pensar que me estimula a entrar em contato com os meus sentimentos e as necessidades por trás das atitudes. Necessidades humanas e universais, como proteção, amor, aprendizado, cooperação social. Então, quando eu entro em contato com o que eu sinto, eu me conecto com o que há em comum entre nós, que são as nossas necessidades. As nossas ações buscam atender essas necessidades. Temos sentimentos prazerosos quando atendemos e desagradáveis quando não conseguimos. É uma ideia simples, mas não é simplista, muito poderosa, pois ao invés de pensarmos o que há de errado com as pessoas por eu agir do modo que não gostamos, podemos ter um outro caminho de perguntar qual a necessidade que eu também tenho e que essa pessoa está buscando atender com essa atitude. E qual a necessidade minha não está sendo atendida por ela? Podemos propor uma maneira diferente de agir? Não devemos apontar o erro, mas estimular a cooperação mútua para entendermos essa necessidade e a CNV nos proporciona essas novas rotas. Devemos primeiro observar o que a pessoa está fazendo, o que sentimos em relação a isso e o que gostaríamos que fosse feito para que essa necessidade seja atendida. Assim, criamos uma condição para que a pessoa sinta compaixão. Mas o objetivo da CNV não é a persuasão ou dominação para fazerem o que queremos, mas criar uma conexão real que é comum a todos nós para atender plenamente a necessidade de todos. Então, eu dei essa contextualizada, Karen, para dizer realmente que a comunicação em si, ela é um pilar da CNV. A CNV é um modo de pensar, é a maneira como nós nos colocamos diante das nossas relações, né? E diante desse conceito de que todos nós temos necessidade, né? Então, quando nós temos empatia, quando nós começamos a nos observar, a ver como é que nós nos sentimos, e dentro dessas trocas, né? Seja com o cliente, seja com o colega, e a gente começa a realmente entender essa visão da necessidade, a gente abaixa, né? A gente se desmonta mais e a gente começa a ter um olhar muito mais acolhedor, né? Do que a pessoa está querendo me dizer com isso? Quando o cliente faz uma reclamação, né? Quando ele está ali na frente com a gente, né? O que é que está por trás dessa fala? O que é que motivou ele a nos procurar? Qual é a dor que ele está trazendo naquele momento? Então, a CNV realmente ela vem, né, nos dando uma série de ferramentas que a gente vai falar um pouquinho mais sobre, para nos ajudar nessas conduções. Então, por isso que eu digo, apesar de não ser uma especialista em CNV, eu sou uma entusiasta, porque eu acredito que ela é um caminho, né, de como nós podemos melhorar ainda as nossas relações. Então, Karen, tem uma frase que eu gosto muito, que traduz essa relação da CNV com, enfim, tudo que a gente faz, que é a CNV ela nos ajuda mais do que provar pontos a construir pontes, né? Então, criar conexões e caminhos para a gente chegar aí ao objetivo comum, né? Que seja interessante, que todos saiam ganhando. Então, em resumo, assim, para a gente começar a falar sobre CNV, eu sempre gosto de começar com essa frase. Sensacional. E eu me identifico muito com pontos do que você falou, principalmente a parte de nós somos especialistas em CX. E CNV, a comunicação não violenta, ela tá dentro de uma parte de CX que é principalmente o atendimento, né? Como você vai se relacionar com outras pessoas. Então, seja você se relacionar dentro do seu trabalho, entre colaboradores, seja se relacionar com clientes. Então, é muito o como se comunicar de forma não violenta, a gente vai trazer alguns exemplos aí, mas também o entender o outro, que tá muito ligado ao CX, você entender
o que que o teu cliente está querendo naquele momento. Então a CNV, ela é muito de você entender a necessidade do outro, isso que você trouxe. Então foi excelente esse ponto para a gente começar aqui uma introdução. E aí vem a minha segunda pergunta para você. Keila, a CNV ocupa um papel bastante importante dentro de CX, que é nessa parte de atendimento que a gente estava comentando. Mas eu queria saber qual a importância realmente, por que que faz sentido a gente estudar a CNV, a comunicação não violenta, para trabalhar isso no atendimento? O atendimento realmente é o momento que a gente está ali no face to face com o cliente, né? Mas como eu estava explicando, Karen, eu vejo que quando a gente aplica a CNV, a gente consegue ver na estratégia como um todo de CX. Por quê? Porque como a gente foca em necessidade, até no momento que a gente vai fazer ali o desenho da jornada do cliente, ou até mesmo o desenho da persona, né? E fazendo aí um gancho com o patrocinador do podcast, que inclusive eu uso, é a ferramenta que está sempre me acompanhando no meu dia a dia. Inclusive, essa semana eu utilizei a People People Experience, Experience, sim. que eu adoro. É, então, assim, quando você olha muito por essa ótica, você consegue exatamente ver qual é a necessidade que está por trás daquela estratégia que você está propondo de melhoria da experiência do cliente, né? Como eu falei, a CNV como um todo, essa comunicação, o momento que você está ali na frente do cliente, que você vai fazer essa troca com ele, é um retrato apenas uma parte de tudo que você pode utilizar dela como uma estratégia mesmo, como mindset, né? Seja ali no desenho de um script, de como é que você vai fazer uma resposta padrão, de como é que você vai parametrizar um chatbot, uma ferramenta de automação, seja como você vai treinar o seu time para fazer ali a resposta no atendimento, numa interação pessoal, ou numa interação por alguma ferramenta digital. Quando você vai fazer, por exemplo, um mapa de empatia, né? Utilizar alguma técnica que você precisa para entender de que forma você vai desenhar a experiência do cliente, você pode trazer princípios da CNV para que isso possa ser visto e possa ser sentido por todas as pessoas que vão participar dessa estratégia como um todo. Uhum. Vamos entrar em exemplo, então, para ficar mais palpável. É a prática que a gente comentou, né? Me explica um pouco melhor o que quer dizer isso. Eu vou falar um pouquinho para você sobre os 4 pilares da comunicação não Maravilha. violenta, porque aí a gente vai conseguir fazer um de para dentro do que a gente tem aqui, tá? O pilar da consciência, primeiro você precisa ter muito autoconhecimento para que você consiga iniciar aí uma estratégia ou uma comunicação usando a CNV. Se a gente trouxer para a realidade que a gente tem das empresas, quando a gente coloca em autoconhecimento, é muito importante a gente trazer para o que é que a empresa quer, tem como entrega de valor para o cliente, né? O autoconhecimento no sentido de que qual é a dor do cliente que eu quero naquele momento sanar? Ou não só naquele momento, mas enquanto marca, enquanto solução, né? Eu preciso ter uma consciência muito grande de qual é a entrega que eu vou fazer para esse cliente. Né? Então, a gente tem aqui, antes de aplicar a CNV, é preciso olhar para si mesmo, olhar para a empresa, sem julgamentos, identificar as suas forças e fraquezas. Então, esse exercício, utilizando ferramentas de gestão, ou mesmo tendo muito claro sobre até onde você pode ir, quais são as entregas que você se propõe a fazer, quais são ali, eventualmente, os pontos de melhoria que você vai ter, que nesse momento não são estratégicos para você colocar dentro do seu planejamento para oferecer para o cliente, já é muito importante, porque aí você já faz um alinhamento de expectativa com o que você vai estar oferecendo para o seu cliente. É muito importante também a gente saber como é que está a comunicação que a gente tem interna, né? Então, começar com a consciência, com essa avaliação, né, dos nossos touch points, dos nossos pontos de contato com o cliente, que maneira que a gente está fazendo essa interação com os clientes já é um bom começo. Depois a gente vai por pilar da linguagem, né? Dentro da linguagem, a gente, né, traz alguma questão de conceito que é muito importante a gente trazer, que a linguagem, a comunicação, ela tem o poder de trazer, né, de tanto afastar quanto de atrair esse cliente. Então, é muito importante que a gente também tenha
estabelecido qual é o tom enquanto empresa, qual é o tom enquanto marca que nós vamos adotar com esse cliente. Existe certo e errado? Não. Existe aquilo que faz match com a cultura que você tem organizacional. Não adianta você dizer, eu vou ser o cliente legalzão. Eu estava conversando com a mentorada essa semana sobre isso. Não adianta você ter aquela linguagem mais com emoji, né? Ou aquela linguagem mais desconstruída, entre aspas, se você tem uma empresa super tradicional, né? A não ser que você faça toda uma estratégia de rebrand, que você, né, faça essa linguagem de uma maneira que o cliente esteja aberto a aceitar. Mas existem algumas empresas que não vão caber, empresas, por exemplo, jurídicas. Você não vai chegar para o cliente e ter uma linguagem ali mais informal. Mas se você já tem uma startup, ou se você tem uma empresa de marketing, é muito importante você saber qual é o tom. Então, esse pilar de uma linguagem é muito importante você ter muito, muito estabelecido, muito desenhado, e você pensar antes de você se comunicar com o cliente. Então, você ter isso dentro ali da sua estratégia de uma maneira bem clara. Falando agora sobre o pilar da comunicação, que é muito parecido com o pilar da linguagem, né? Você precisa saber pedir e também precisa saber ouvir. A gente fala muito sobre, hoje também, até coloquei aqui para a gente, para trazer para esse papo, como eu sigo muitos perfis de comunicação não violenta, inclusive tem alguns que depois eu posso sugerir para vocês seguirem, que aí eles trazem exemplo de como é que você pode fazer essas interações com as pessoas no dia a dia. Ele diz, muito se fala sobre comunicação não violenta, mas fala-se pouco sobre escuta amadurecida. Tem gente que escuta, né? Mas não ouve realmente, né? Não está preparado realmente para ter essa escuta. Então, esse pilar da comunicação é muito importante que a empresa ela também esteja preparada para escutar o cliente genuinamente, para ouvir, e não só sair disparando ali respostas automáticas ou procedimentos que eles sejam Ctrl+C, Ctrl+V, mas que eles entendam que cada cliente vai ter sua particularidade, que o problema daquele cliente ele precisa ser visto com aprofundamento, que o que faz sentido para um não necessariamente faz sentido para o outro. Então, essa comunicação ela precisa estar muito azeitada para que ela esteja ajustada com a maneira como você se comunica, mas a maneira como você também está preparado. Inclusive, os seus canais estão parametrizados para ouvir o cliente e os seus atendentes, as pessoas que trabalham ali na experiência do cliente, estão preparados para poder escutar esse cliente e para oferecer soluções que estejam muito alinhadas com a expectativa dele naquele momento. E, por fim, né, o pilar da influência, que nem tudo está sob o nosso controle. É muito importante a gente saber isso. A gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Inclusive foi uma das coisas que a gente falou no episódio de CX não é atendimento, né? E também outros que eu ouvi aqui no CX Generation e também dentro de alguns conteúdos que a gente compartilha, é que os problemas eles vão existir, né? Eles são inerentes a qualquer operação, a qualquer relação. Então, falando sobre a questão dos problemas, né? O cliente, ele vai ser tolerante ao problema. Lógico que existem alguns que ele enfim, né, são inadmissíveis. Mas o que vai ou não garantir que o cliente ele permaneça com você é a maneira como você vai lidar com esse problema. Então, a gente ter muita consciência de que nem tudo está sob o nosso controle é muito importante, inclusive, para que a gente possa passar essa percepção para o nosso time, de dizer, olha, você vai fazer tudo o que você puder para o cliente nessa troca. Se você foi empático, se você teve ali uma escutativa, se o cliente passou para você, se você conseguiu ali, dentro das suas possibilidades, oferecer para o cliente uma resolução e mesmo assim você não conseguiu deixar ele 100% satisfeito, faz parte desse processo, né? Então, assim, saber que a gente tem uma influência até determinado limite. Passando dali, a gente não vai conseguir. Então, a CNV também traz isso, que é esse pilar da influência, né? Ele diz: quando aprendemos a partilhar esse controle, cada um pode assumir sua responsabilidade e, junto aos demais, construir uma solução viável. Né? Então, assim, trazer o cliente também para a resolução desses problemas, né? Fazer uma cocriação. Poxa, olha, eu não consigo resolver esse problema aqui com os meus recursos, mas como ficaria interessante para você? Como é que a gente pode fazer aqui essa construção conjunta? Eu acho que esse pilar da influência ele é muito importante para saber que a gente não vai conseguir ter controle de tudo e que trazer o cliente para que a gente consiga
juntos encontrar essa solução é muito importante. Então, esses 4 pilares aí, lógico que eles têm, o que a gente acaba estudando na CNV é muito nas relações one-on-one, mas fazendo um de para a empresa dentro do universo de CX, eu acho que é mais ou menos isso. Total. Deixa eu ver se eu consigo repetir os 4 que você falou, pra gente fazer um resumão aqui. O primeiro que você falou é o autoconhecimento. Então, você entender as suas necessidades e também entender as necessidades do cliente, pra gente poder fazer essa comunicação de forma que os dois entendam. No caso, a gente como atendente, né, como papel de CX, dentro desse mundo lidando com o cliente, a gente precisa entender qual é a necessidade. Por quê? Aí, trazendo um exemplo. Às vezes o cliente vai estar irritado, vai estar gritando no telefone com você, ou vai estar gritando no e-mail, né? Gritando em caps lock. É importante a gente entender por que o cliente está falando assim. E muitas vezes a gente, como atendimento, não é com a gente, é com a empresa, muitas vezes. Então, é importante a gente também entender qual é a necessidade desse cliente. Tá, então esse foi o primeiro. Entender, autoconhecimento. Beleza. Segundo, eu vou chamar esse segundo de posicionamento. Porque a fala, ou como a gente se comunica, tá totalmente ligado ao posicionamento que a gente quer ter na empresa. Então, aí tá trazendo um exemplo também. Nubank. A Nubank é um banco. Mas a Nubank trouxe uma disrupção de como os bancos se comunicam para uma comunicação mais divertida, uma comunicação mais com humor. Então, é o posicionamento que você quer ter no mercado. Aí minha formação de publicidade, né? A gente tem esse nome técnico para isso. A tua comunicação tá alinhada com o que você quer transmitir? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro que a gente vai ter é esse pilar da comunicação, que é bem a escutativa. É você saber também ouvir não só o como você se comunica, mas você também ouvir o seu cliente. E tá ligado com esse primeiro, né? De você entender qual é a necessidade dele. Mas é o exemplo que você trouxe. A gente tá muito acostumado a falar da gente. Mas vamos aprender a ouvir também? Então, esse terceiro a gente saber ouvir. E o quarto é o pilar da influência, que a gente entende isso como nem tudo está no nosso controle. Então, é saber que a gente vai dar o nosso máximo muitas vezes, mas tem cliente que vai estar aberto a receber a nossa resolução, talvez, a nossa proposta de solução, e vai ter cliente que a gente chega num nível, a gente como cliente, né, eu me colocando no lugar de cliente, que às vezes a empresa errou tanto com a gente que o cliente já não está mais aberto a escutar ou a receber uma resolução. Então, é a gente também entender, a gente como empresa, o que a gente precisa fazer que está no nosso controle naquele momento, né? Pode ser que você entrou na empresa e a empresa está numa situação que precisa reverter alguma coisa, alguma situação, mas você naquele momento você entender que nem tudo está no seu controle. Deixa eu só fazer uma ressalvazinha aqui, Karen, de um case assim, que eu tive real. Trabalhei muito tempo em atendimento de shopping center, em saque, e um dos princípios, né, que a gente mais fala na CNV é o da empatia, né? E teve uma fala que você falou aí que é assim, às vezes o cliente está chateado, mas não é com você, é com a empresa. Mas às vezes nem é isso. O cliente não é sobre você, não é sobre a empresa, é sobre alguma situação que ele está passando ali naquele momento, né? E aí, um certo dia, chegou uma cliente muito chateada lá no saque, né, no serviço de atendimento ao cliente, e ela estava assim desproporcionalmente descontrolada, assim, emocionalmente, no sentido de não estar, estava fora do controle dela, porque ela tinha tido um problema com um gerente de uma loja de venda de eletrodoméstico. E aí eu fui, né, entender, sentei com ela, disse, olha, eu tô aqui para te entender, para escutar você, me fale o que foi que aconteceu. Lá, eu cheguei lá e aí eu fiz uma pergunta e ele me olhou torto e ela começou a chorar muito e eu, né, tentando conversar com ela, dizendo, mas me fale mais, né, como é que a gente pode aqui te ajudar? Você quer que eu vá lá com você? Para a gente encontrar aqui uma solução. E depois de conversar bastante com a cliente, ela me confidenciou que ela tinha perdido o filho dela há 3 meses e que tinha sido a primeira vez que ela tinha saído de casa para ir para o shopping e que no primeiro sinal de qualquer tipo de desgaste, ela realmente desabou. E tanto que ela falou, não, realmente, Keila, ele não foi tão grosseiro assim, eu realmente estava muito sensível. Então, assim, naquele momento, eu poderia primeiro ter ido lá na loja, né, ali com a postura mesmo de já questionar o
comportamento que ela estava me relatando, mas eu sentei com ela, né? Isso não aconteceu só uma vez, aconteceu várias outras vezes, de sentar e dizer, sente aqui, o que é que eu posso, como é que eu posso te ajudar, né? Então, assim, já teve casos, achados e perdidos de uma pessoa que chegou e perdeu a aliança e estava na lua de mel, né? E o quanto que aquela aliança significava para ela, né? Ou então casos que outras empresas que eu passei, que eu também já passei por concessionária, então tem um problema no carro, e ali era o carro que a pessoa tinha passado muitos anos para poder comprar aquele carro, ou tinha dado de presente para o filho, né? Então, assim, quando a gente fala sobre a gente olhar por trás da necessidade, é a necessidade do cliente mesmo, que não está necessariamente ligada à relação de consumo com a marca naquele momento. A Pode ser que não necessidade da seja sobre pessoa. da pessoa que está ali, né? A gente, marcas, empresas, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje eu trabalho com B2B, né? A empresa que eu trabalho, a gente se relaciona empresas com empresas. Mas, assim, empresas não se relacionam com empresas, pessoas se relacionam com pessoas, né? O que eu falo no final do dia é o people to people, né? São pessoas se conectando com pessoas. Então, assim, qualquer solução que você vai fazer, é muito importante você fazer essa correlação da necessidade. Poxa, se eu sou uma pessoa que trabalho, eu, por exemplo, trabalho hoje com gestão de soluções financeiras, né? Então, assim, quando o meu produto ele tem alguma instabilidade, o que é que isso vai gerar para a pessoa que está lá na ponta, para o financeiro que está lá na ponta, né? Que a gente trabalha com conciliação financeira. Ou então, quando eu estou ali na BX, preparando um treinamento, para gerar transformação de experiência do cliente. E existe um profissional que ralou pra caramba para conseguir aquele budget, para poder conseguir levar a BX, para poder sem fazer a sensibilização, né? Qual é a minha responsabilidade enquanto empresa de levar essa solução, esse treinamento, esse workshop, seja na Conquer, quando você vai dar aula, em company, né? Que eu estou ali levando o meu conhecimento para gerar transformação para os gestores, né? Para que eles possam aplicar no dia a dia, né? E aquela empresa fez a contratação da empresa. Então, assim, é muito importante, seja com o produto que você faz, se você trabalha com comida, com lazer, né? Então, assim, quando a gente fala sobre o olhar a mais, a comunicação, a maneira como você está ali fazendo essa troca com o cliente, você está olhando qual é a necessidade dele. Por isso que a comunicação ela é tão poderosa, né? Então, assim, o Marshall Rosenberg, que é o criador, né, que é o psicólogo que desenvolveu o conceito da CNV, na verdade, ele tem uma fala que ele diz assim: eu não inventei a CNV, né? Ele fala que ele só ajudou a organizar o conceito, né? Porque a comunicação ela está aí desde que o mundo era mundo. Inclusive, ele fala que ele nem gosta desse termo, comunicação não violenta, porque ele diz que muitas vezes as pessoas elas remetem mais o termo da violência do que efetivamente da empatia. Também existe o conceito de violência que vem por trás, né? Que mostra que a gente precisa abrir ali o diálogo. Então, quando a gente traz para a não violência, a gente faz essa referência muito direta do que não é sobre o que a gente quer só atingir, né? Que é empatia e tudo, é sobre o que a gente não quer chegar, que é uma comunicação violenta de jeito nenhum. Então, esse conceito dele é muito importante, ele ajudou a organizar isso. Inclusive, quem quiser ler o livro dele, assim, eu super indico. Estou, como eu falei, estudando, né, tentando cada vez mais me aprofundar, mas é bem interessante. Mas pode prosseguir, foi só um parêntese que foi maior do que eu estava pensando, mas eu quis trazer também aí alguns cases reais de situações que eu vivenciei e de como que essa escutativa me ajudou aí nessa condução. Sim, é super importante a gente trazer exemplo, justamente para trazer a praticidade desse podcast. E super importante o que você trouxe, porque é enxergar realmente o cliente como um ser humano. Isso para mim é o essencial. É a comunicação não violenta, né? A comunicação empática, pra gente enxergar a pessoa como pessoa. Porque às vezes realmente não vai ser um problema que ela tem com a empresa, ou com aquele atendente, ou com a situação naquele momento que a gente chama rapport, né? Que não gerou o rapport, essa conexão. Pode ser, às vezes, que é uma questão dela em casa, uma questão dela com a família, uma questão dessa pessoa com a vida pessoal dela. Então, é a gente realmente entender o lado humano dessa pessoa. E aí que tá a importância, né? Da gente trazer a comunicação não violenta
como o porquê dela ser importante dentro de atendimento, lidar com pessoas, até com seus colaboradores, você como chefe, lidando com os seus liderados, né, você como líder lidando com os liderados, você saber como se comunicar. Aí vem também a questão de como dar feedback, um monte de questões que vão saindo desse pequeno termo CNV, que a gente aprende a lidar com o ser humano. Meu pai costuma me dizer que existe verdade com amor e verdade e desamor, que era uma coisa que o meu avô, né, o pai dele falava pra ele, que é, existem várias coisas que você pode falar de uma forma com amor e uma forma com desamor. Então, o entender o que é a forma com amor, você dá um feedback para a pessoa construir em cima disso, crescer, em vez de dar uma reclamação, falar, não faz assim, assim, assado. Você fala de uma forma mais empática, entender? Ai, que a pessoa tá tentando, ou que ela às vezes é júnior no cargo, ou até o cliente, né? O cliente tá passando por um momento e você falar, foi um erro talvez do cliente na hora de configurar alguma coisa, mas a gente fala pra ele, olha, você pode tentar, vamos tentar juntos, ou puxar o cliente na mão, né? Tentar ajudar ele, falar a verdade, amor, não falar você errou, a culpa é sua, mas a gente trazer a responsabilidade pra empresa e falar, eu vou te ajudar, vamos junto. Então isso é muito legal da comunicação não violenta. E aí eu queria te perguntar, como é que você enxerga, e a gente pode trazer mais exemplos, que resultados que a gente pode ter em aplicar a comunicação não violenta dentro da nossa estratégia, né, de atendimento? Eu vou trazer aqui alguns pontos sobre de como colocar a CNV em prática dentro do CX, né? Que o primeiro, como eu falei, é evitar julgamentos, né? A gente começa por aí. É muito difícil, gente, porque é um exercício muito difícil, porque o julgamento ele é inerente da gente, de nós seres humanos. Cada um tem uma vivência, a gente tem um mapa de mundo, nós somos a soma das nossas percepções, e tá tudo bem, porque se a gente não tiver aí esses julgamentos, a gente não tá vivo, mas como é que eu posso transformar minha percepção para que ela seja o menos enviesada possível, principalmente quando eu estou ali na interação com o cliente? Deixando ali as minhas emoções de lado e tentando olhar a situação do jeito que eu estou observando pela ótica do cliente. Então, pensar, né, antes de falar ou escrever. Então, mesmo que você precise ali de uns minutinhos, né, se você precisar pedir licença, se você está num momento de conflito que você não consegue lidar, você de repente pedir para o seu líder, para ele assumir, ou você pedir com licença por alguns momentos para evitar que você, ali no calor da emoção, acabe falando alguma coisa que você venha a se arrepender. Buscar a conciliação, então sempre buscar ali um ponto em comum que fique bom para você, que fique bom para o cliente, porque afinal de contas também a gente não pode fazer tudo que o cliente quer. A gente sempre fala, né? O cliente eu sempre, né, falo, não é que o cliente tem razão, mas ele tem as suas próprias razões. A Gisele Paulo sempre fala isso. A gente precisa buscar quais são as razões, são essas para a gente buscar ali essa conciliação. Reconheça e trabalhe essas emoções desconfortáveis. Né? Então, assim, se você está naquele momento se sentindo desconfortável ou chateado, e o cliente também, tente reconhecer, nomear olha, eu sei que você está chateado, eu sei que te trouxe frustração, mas vamos juntos aqui buscar uma solução. Mas é muito importante também, Karen, que a gente treine o nosso time para que essas conduções elas não fiquem no campo subjetivo, né? Eu vou até que quebrar o protocolo e vou trazer um case. Na verdade, não é nem um case, é um exemplo de um caso que acabou de acontecer. E essa semana ele mexeu muito comigo, assim, ele aconteceu nos últimos dias. Eu acho que todos vocês presenciaram, que foi aquele case da mãe que estava na fila da Riachuelo com filho com autismo. Mas para quem não viu, vamos contar de novo. Eu vou narrar, tá? Vamos lá. Teve uma mãe que estava na fila da Riachuelo, no estado da Bahia, e ela estava no caixa. E quando chegou no caixa, ela mostrou a carteirinha do filho que tem autismo. E aí a moça do caixa fez o direcionamento dela para outra mulher de outro caixa, para outra atendente de outro caixa. Ela fez ali o atendimento, né, de acordo com ela, de cara feio e tudo. E quando ela estava saindo, ela olhou para a colega e falou: não me mande mais essas bombas. E aí a mãe
começou a gravar e gritar e começou a dizer: meu filho não é uma bomba. Procurou a gerente, antes de gravar o vídeo, a gerente disse que não podia fazer nada. E aí se tornou um caos, né? Essa funcionária, ela foi gravada e você vê muito pela linguagem corporal dela que ela está muito indiferente ao que está acontecendo. Essa funcionária ela foi demitida. A Riachuelo lançou uma nota falando que, né, que tinha ali algumas diretrizes internas para poder fazer a tratativa e que faz treinamentos e tudo. Então, assim, eu também trabalho com a parte de gerenciamento de crise, já passei por várias situações como essa. Eu sei que existem muitas nuances em conduções envolvendo, enfim, de todas relacionadas a atendimento. Então, assim, o meu papel aqui não é julgar e dizer o que aconteceu lá porque eu não estava, mas eu queria trazer algumas visões relacionadas a pela ótica da comunicação não violenta e de CX, e muito no lugar de fala de uma mãe atípica, né? Eu não sei se todas as pessoas sabem, mas eu tenho um filho com autismo. Então, assim, eu vivo muito na pele os desafios que é você sair de casa com a criança. Meu filho vai fazer 4 anos agora, dia 11 de dezembro. Então, quando a gente fala de procedimento, quando a gente fala da gente não deixar no campo subjetivo, é você ter uma série de diretrizes que vão orientar os seus colaboradores a acolher os diferentes públicos, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de olhar a necessidade de uma pessoa com qualquer tipo de neuroatipicidade no momento do atendimento, é você entender o que está por trás da rotina daquela pessoa que está chegando até um caixa, que está escolhendo a sua loja para fazer uma compra, né? E aí depois, quando eu fui um desenrolar, eu vi o vídeo da atendente dizendo que, na verdade, ela estava falando sobre uma questão do cartão, que ela estava falando que a mãe, não, que a cliente não tinha o cartão da loja, mas a mãe fez um relato que disse: olha, é muito difícil sair com meu filho tem seletividade alimentar, eu não consigo ficar com ele muito tempo na loja do shopping, já é muito difícil eu levar ele para fazer compra. Eu fiz uma compra de roupa para minha outra filha, nem foi para ele, e quando eu cheguei lá, eu não fui bem acolhida e ainda ela teve essa fala, né? Então, que quando eu fui buscar procurar a gerente, ela ainda falou que ela não tinha como me ajudar, que não, que enfim, descredibilizou ali a minha postura. Então, assim, o que é que eu quero dizer isso dentro da luz da CNV? Mais uma vez, reforçando que eu não tenho como julgar porque eu não estava lá, mas falando como uma mãe atípica, né? A gente precisa muito desse acolhimento e nós precisamos, como empresa, ter uma série de procedimentos que tragam isso de uma maneira muito clara, não só para pessoas com necessidades especiais, mas para todos os clientes. Né? Se essa mãe ela tivesse sido recebida de uma maneira acolhedora, de dizer, olha, seja bem-vinda, né? Quando mostrou a carteirinha, eu, às vezes, eu nem preciso mostrar a carteirinha. Quando eu chego com o Augusto, meu filho tem um grau de suporte nível 1, né? Então, assim, às vezes ele está mais tranquilo, às vezes ele está mais agitado, mas ao contrário de outras demandas, você não necessidades especiais, o autismo ele não tem, entre aspas, cara, então você não consegue ver, né? Então, mas se naquele momento, quando eu verbalizo, olha, eu sou preferencial para o meu filho é TEA, né? As pessoas já ali, pelo menos aqui em Fortaleza, eu nunca tive problema, pelo contrário, elas são super acolhedoras, mas naquele momento juntou a necessidade de uma mãe que estava super sobrecarregada, cansada, a falta de empatia aparente ali de uma colaboradora, a falta de diretrizes de gestão, né? E aí acabou se tornando nesse coquetel molotov que explodiu. Então, se eles tivessem utilizado ali diretrizes voltadas a acolher esse cliente, ter empatia, não julgar a situação, ter essa troca, com certeza não teria gerado essa situação e que isso sirva de exemplos para outras empresas. Eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar para vocês que se você tem os scripts muito alinhados, os treinamentos muito certos e essa sensibilidade, né, e principalmente a empatia treinada, porque, gente, isso é uma coisa que se aprende, são soft skills. Você pode desenvolver com o seu time, você tem que desenvolver com o seu time, né? E não só para com o cliente, porque não adianta você ter ali a CNV para cliente se você olha para sua colega e fala, não me manda mais essa bomba, né? Ou seja, existe uma falta de empatia ali entre os próprios colegas. Então, é uma coisa que reúne muita coisa, são muitas nuances envolvidas, né? E eu trouxe esse caso mesmo para dizer para vocês que, mais do que usar a CNV, você precisa ter processos e procedimentos que assegurem que ela seja efetivamente colocada em prática no momento que você está ali gerando uma experiência com o seu cliente. Total.
Eu sinto muito que do que você tá falando, a gente tem até um episódio aqui de gerenciamento de crise, é você ter um plano também pra crise, né, se algum colaborador acabou saindo um pouco do protocolo, e você como gerente dessa equipe, como é que você pode orientar e trabalhar em cima disso? Ou se o colaborador tá ali, passando por uma situação, aí já não é gerenciamento de crise, mas é você saber lidar com cada tipo de atendimento que você tem. Eu, vou trazer um exemplo que eu ouvi uma vez, e aí eu tenho que pegar o dado a fonte. Mas que na Apple, quando você chega para ser atendido, existem 2 tipos de pessoas que estão na porta parado para poder te atender. Isso eu acredito que é nos Estados Unidos, que é uma pessoa de um perfil e uma pessoa de um outro perfil, para quando você como cliente chega, você vai em direção com que você se identifica mais, para que você se sinta mais confortável, e aí é pensado para você também gerar uma conexão com aquele colaborador para no final gerar todos os resultados que a gente já conhece de CX e de CNV, mas que também é pensado, existe um protocolo para você poder criar e favorecer que o cliente se sinta bem dentro da sua loja, do seu estabelecimento, com a sua marca. Então é a forma como você fala, a forma como você é, a forma como você age, é tudo, né? Então, super legal eu gosto de exemplo, e se tiver mais exemplo, vamos trazer mais exemplo. Acho que um exemplo que a gente pode dar a nível de CX mesmo, não necessariamente do atendimento, é olhar para uma jornada toda usando as técnicas de CNV e a maneira como você, por exemplo, vai interagir internamente com a sua empresa, né? Então, assim, hoje eu cuido da área de suporte, o CX e o CS dentro da empresa, né? Então, eu fico toda ali com a célula de clientes e todas as frentes de contato. Então, assim, quando você também exercita internamente a CNV, né, e essa comunicação entre as áreas, você consegue fazer com que todos estejam muito alinhados sobre a entrega que você vai fazer para o cliente. Então, se você tem a centralidade no cliente e você é da área de CX, você tem que, por exemplo, entender que como é que funciona, né? Como é que você vai se comunicar ali com a área financeira? Poxa, a área financeira ela tem uma série de indicadores, né? Ela precisa fechar ali, ter uma inadimplência baixa, a área de CS tem ali os marcos que ela precisa, a área de suporte ao cliente, poxa, é ali uma área que tá ali no dia a dia, na peleja com o cliente, né? Então, assim, você ter essa sensibilidade de se comunicar de uma maneira muito empática com os atendentes que estão ali. Se você é uma empresa SaaS, ou então você trabalha com algum software que você tem a parte de implantação, você saber quais são os desafios que a implantação tem, você saber quais são os desafios ali que mais, que a área de vendas tem, né? Então, assim, como é que você vai chegar e se comunicar com um colega seu da área de vendas, de dizer, olha, você é da área de vendas, vamos qualificar esse cliente de uma maneira interessante. Como é que a gente pode juntos tentar transformar o processo de vendas de uma maneira mais fluida ou ali o onboard desse cliente para o cliente entrar de uma maneira mais redondinha, entendendo qual é a nossa proposta de valor, né? E aí o comercial também saber, poxa, não adianta eu vender vender muito se não for o perfil que a empresa quer e aí esse cliente vai churnar, né? E ali a parte de CX, olhando para essa jornada toda, olhando também todos os pontos de fricção possíveis e sabendo quais são os desdobramentos que vão ter com cada área, mas olhando com um olhar empático de saber até onde as adaptações dessas áreas em relação ao cliente vão ser adaptações que vão estar de acordo com o propósito que elas têm também dentro das suas próprias entregas. Então, assim, e dentro das técnicas de CNV, como é que você vai costurar a comunicação internamente com o time de people, né? Olha, vamos aqui, time de people, vamos juntos, como é que você acha que a gente pode gerar transformação aqui centrada no cliente? Me ajuda para a gente trazer momentos de rodas de conversa, de treinamentos, né? Como é que você vai chegar ali para uma facilitação com a diretoria, ou como você vai chegar para a área de produtos e dizer, área de produtos, olha, eu entendo que vocês têm grandes desafios, que vocês têm aí o seu roadmap, que você tem os seus entregáveis, mas olha, está aqui a voz do cliente. Como é que juntos a gente pode fazer uma construção para a gente tentar priorizar algumas melhorias do produto para o cliente? Enfim, eu acho que tudo você usa CNV. A todo momento você precisa ter a CNV dentro do seu dia a dia. E ter o pilar da
compaixão e o pilar da empatia, né? A empatia tem uma frase que diz assim, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Eu, por exemplo, não gosto dessa frase. Eu digo, trate as pessoas da maneira como elas gostariam de ser tratadas, que a maneira como elas gostariam de ser tratadas não necessariamente é a sua. Só que você Uhum. só vai saber que você vai tratar essa pessoa da maneira como ela gostaria de ser tratada se você tiver uma escutativa e um olhar atento para entender ali o que é importante para ela. Isso também é um processo de comunicação não violenta, é você abrir esses caminhos e conseguir transformar esses diálogos em melhorias que sejam significativas para todas as pessoas que estão envolvidas e que vão culminar, inevitavelmente, na melhoria ali da jornada do cliente, de como é que ele vai perceber isso ali na ponta. Com certeza. Você trouxe pontos super relevantes de como favorecer essa comunicação não violenta. E eu comecei a pensar, tá, mas e eu, que sou a pequena empresa e que não tenho toda essa estrutura e que a gente quer trazer para essas pessoas também, né? Como fazer? Eu vou trazer aqui um exemplo do que eu tinha numa empresa que eu trabalhei, que a gente não tinha toda essa estrutura, mas todo mundo tinha o foco de CX. Então, o que a gente fazia era, apesar de não ter a empresa inteira pensando em comunicação não violenta e como protocolos de como falar com o cliente, a gente sempre se conversava entre a gente. O pessoal do financeiro vinha falar com a gente, né, com a equipe de CX. A gente, entre a gente mesmo, conversava. Pô, fulano, olha esse e-mail aqui que eu escrevi. O que você acha? Acha que tá legal? Olha o que o cliente escreveu. O que a gente entende disso? Como é que a gente pode fazer com que essa resposta não seja uma resposta que vá ser agressiva, né, para ele? Então, trazer entre a gente também. Eu acho que isso é um ponto que pode ajudar aqui para quem tá ouvindo e não tem toda essa estrutura de empresa que possa ajudar e que pense sobre isso, mas é um passo de começar. É você conversar com alguém que tá do teu lado, que não necessariamente é da área de CX, mas que pode te ajudar a pensar de forma no cliente, né? Como é que a gente pode ser mais empático aqui na nossa resposta? Porque às vezes eu sinto que você ter apoio interno, e aí vem toda a ideia de pensar em experiência do colaborador também. Quando o colaborador se sente bem dentro da empresa e se sente acolhido, tudo que a gente já fala sobre experiência de colaborador, que a gente também vai trazer um episódio aqui sobre isso, Massa. você se sente mais forte, mais fortificado para poder criar ações, né? Você consigo mesmo, de pensar, pô, eu posso ser mais legal aqui nesse e-mail, eu posso escrever de uma forma melhor, se você também se sente confortável. Então aí vai uma dica para quem é gerente, para quem é líder dentro das empresas, para também essa cultura de CX e para os colaboradores também. Com certeza, faz todo sentido. Tem algumas frases e expressões para a gente não usar aqui nas interações com o cliente. Legal, eu tava querendo ir para isso, pra gente trazer É... exemplos. E aí eu vou pegar um gancho, eu sei que um pouquinho mais para frente está previsto para a gente falar sobre como é que na inteligência artificial vai ajudar a gente nesse processo. Mas como você acabou de falar, eu queria, né, me Vai antecipar, lá, que é pega o gancho. uma coisa que é uma coisa que eu fiz assim na empresa que eu estava, que a gente fez o quê? A gente reconstruiu todo o nosso script de respostas padrões, baseado nas técnicas de CNV, e a gente fez isso usando o chat GPT. Então, o que a gente fez? A gente jogava no chat GPT, transforme essa resposta com técnicas de CNV. Aí ele trazia para a gente e a gente colocava. E aí no dia a dia, quando a gente fazia isso, a gente tinha um grupinho, então assim, tinha uma interação que um dos nossos atendentes, nosso analista de atendimento, estava com dúvida. Aí ele colocava ali no chat GPT e aí às vezes validava com a gente. Gente, tá boa essa resposta? Não, tá boa. Ou tira esse termo, né? Tira aquele, né? Vamos tentar ali deixar um pouco mais aberto, pergunta mais para o cliente, mas a gente usou muito o chat GPT. Eu tenho uma amiga minha, gente, que ela é maravilhosa. Ela fala, até quando eu vou ter DR, eu coloco no chat GPT, que é que eu vou mandar para o meu marido. E eu tento usar também, tá, gente? Eu tento usar muito das minhas relações pessoais, porque, assim, um dos principais princípios da CNV é a gente falar como a gente se sente, né? Porque, assim, quando a gente chega, em vez de a gente chegar acusando a pessoa, olha, você fez isso e você nunca me escuta, você já bota uma barreira ali, né? E quando você fala sobre como você se sente, a pessoa não tem como julgar como você se sente.
Então, assim, eu uso isso muito com meu marido. Eu chego para ele e falo: olha, quando você faz isso, quando você toma essa atitude, eu me sinto assim, assim, assada. Então, assim, eu sempre tento trazer um sentimento baseado também na minha necessidade, né? Então, assim, semana passada ele estava falando, ai, amor, porque agora mudou minha rotina, né? Antes eu ficava mais home office, agora eu fico híbrido, vou para o escritório. Aí, na hora do almoço, eu dou uma fugidinha lá do escritório, às vezes como muito rápido, às vezes como ali no carro, para buscar meu filho na escola. Aí ele falou, mas amor, por que você vai? E por que não fica o dia todo lá? Eu te deixo e eu vou buscar ele na escola, ou então, enfim, alguém da rede de apoio vai buscar. Eu falei, amor, em vez de falar, você não entende, eu quero buscar meu filho, antes eu vi ele mais. Aí eu parei, respirei, aí eu disse, olha, amor, eu queria que você entendesse que é muito importante para mim buscar meu filho, buscar o Augusto na escola, porque eu me sinto, eu acho que é um momento que eu estou mostrando para mim que ele é prioridade. Vão ter momentos que não vai ser possível, como já teve, e eu dei outro jeito, mas eu me sinto muito bem quando eu vejo meu filho, porque é o momento que eu tenho ali de troca, que eu escuto da professora como é que foi o dia dele, que eu vejo como é que foi o comportamento, que eu pergunto como é que foi para ele no caminho de volta, como é que foi a escolinha, que eu entrego ele em casa, às vezes eu nem desço, eu venho no prédio, já aviso para a Lu que me ajuda, Lu, tô indo deixar o Augusto, desce meu almoço, ela desce o almoço, eu deixo o Augusto, vou almoçando no caminho e já entro para continuar o trabalho. Mas assim, eu usei uma, entre aspas, técnica de CNV para falar para ele o quanto aquilo era importante para mim. Aí ele não vai olhar para mim e vai dizer, mas aí é importante para você, mas não. Então, assim, tem também como você trazer para sua vida. Essa minha amiga diz que toda vez que está ali no ADR com o marido, ela usa o chat GPT para melhorar, para ela não sair sendo muito violenta na comunicação dela. Mas deixa eu passar aqui para as frases, até porque a gente já está conversando há muito tempo. E se deixar, a Karen já me conhece. Se É, deixar, a eu passo gente aqui 3 horas conversa. conversando. 5 frases e expressões para não usar nas interações com seu cliente. Infelizmente, não consigo te ajudar neste canal, então, né, evite muito, porque aí você já barra o cliente. Você pode dizer: olha, nesse momento eu vou te direcionar para um colega, já dá ali o contexto para o colega seguinte, se ação mesmo da empresa, mas tente ser omnichannel e fazer tudo que o cliente pode naquele canal mesmo, para que ele não precise ficar mudando, conforme já lhe informei. Gente, isso é péssimo, porque você está dizendo para o cliente que você já passou para ele ali, que já deu a informação e que ele não prestou atenção. Não é legal. Vou estar verificando, analisando e repassando, né? Evite usar os gerúndios. Então, vou analisar, daqui a pouco, em tanto tempo eu consigo te responder. Este é o procedimento da empresa, é o pior. Nunca, jamais. Então, olha, sempre dê significado, né? O porquê você está fazendo aquilo. Olha, a gente tem esse procedimento por uma questão de segurança do processo, para você, né? Se você for dar uma negativa, sempre dê uma negativa com significado. Então, evite dizer que você só está seguindo ordens, que é o procedimento da empresa. Isso não é uma comunicação positiva de forma nenhuma. Então, aqui eu trouxe algumas falas da Thalita, que é uma especialista em atendimento, maravilhosa, Thalita Coral, vou mencioná-la aqui, que eu trouxe também para a gente ter, porque ela sempre faz esses de para de como é que a gente pode substituir. Então, troque isso, né? Isso não é comigo, é com outro setor, por exemplo, Karen, nesse momento não tenho essa resposta para você. Irei acionar os meus colegas que são especialistas nisso e darei um retorno para vocês, tá bem? Estarei verificando com o meu gestor e retornarei assim que ele responder. Vou acionar meu gestor e buscarei chegar a melhor resposta para vocês, tá bem? Vou acelerar isso e assim que tiver o retorno de contato imediatamente. É muito parecido, mas é nessa linha, né? Sem problemas, fico feliz em poder te ajudar. E você já testou, que a gente falou um pouquinho atrás, não se preocupe que juntos vamos buscar as soluções. Para isso, é interessante enviarmos o máximo de informações possíveis para o nosso time técnico. Precisa de ajuda para fazer algum teste? E esse é um problema da empresa X. Pedimos que resolva com ele quando é um caso que não é exatamente com a sua empresa ou com terceira. Olá, identificamos que esse é um problema da empresa terceira. Por isso, orientamos que seja aberto um chamado junto a eles. Mas se precisar de algo ou ainda tiver dúvidas, estamos aqui para te ajudar. Então, são as mesmas coisas ditas de forma diferente, usando técnicas de CNV para que você tenha empatia com o cliente. E é isso. Muito bom. Mais perguntas? Mais perguntas?
Eu tenho um monte, na verdade, mas por enquanto eu queria fazer um comentário que eu acho muito legal essa forma de como você traz, né, as frases da Thalita, como a gente pensa, né, o que pode impactar de forma mais positiva no cliente. Então, isso também é uma coisa do meu pai. Meu pai sempre me diz, sempre que eu escrevo um e-mail, ele escreve, ele faz o rascunho, ele deixa lá pausada. A minha avó também faz isso, então acho que é de família, eu também faço isso. Eles deixam lá pausada. Porque faz muito sentido. Você escreve, pausa, vai fazer outra coisa, volta, lê de novo. Tô falando de uma forma com amor, verdade com amor? Ou tô falando verdade e desamor? Então, quando você tá escrevendo. Claro, se você tá num chat e precisa responder rápido o cliente, no momento que você já tá treinado, vai ser muito mais fácil de você escrever dessa forma. Mas se você ainda não tá muito treinado nisso, para você poder se exercitar, eu acho que é interessante, né? Você escrever, deixa lá pausado, se for um e-mail, se for um chat, alguma coisa assim que você possa pausar. Deixa lá, vai fazer alguma coisa, vai tomar um café, vai no banheiro, volta e lê. Será que o que eu escrevi tá concordando com a CNV? Tá sendo verdade com amor? Porque aí você, nesse momento que você tem essa pausa, você consegue se externalizar e olhar de novo com uma visão diferente, talvez. Então, acho isso interessante. Se você já não tá ainda acostumado, né? Acho que é muito legal esse assunto. Eu tenho, É assim, muito legal, um... principalmente e-mails que são importantes, né? Às vezes eu deixo de um Exato. dia para o outro. Se ele não é urgente, eu deixo de um dia para o outro. Ou então, assim, existem. Eu tenho muito exercício de escrever, né? Quando eu tô. Ou às vezes eu descarrego tudo que eu quero falar no e-mail, mesmo sabendo que eu não vou enviar ele, para eu, sabe, tirar de mim. Aí depois eu pego o e-mail e transformo naquilo que eu posso dizer, né? Porque às vezes nem sempre o que a gente quer é o que a gente pode. Exato. E às Aí, vezes botar para fora é muito importante. aí até pra trazer a relação você com outras pessoas, né? Não necessariamente o cliente, mas uma pessoa, porque o cliente não é pessoa, mas teu chefe, teu amigo, pessoas que estão perto de você, amigos. Sempre que eu tenho uma conversa importante, é uma coisa que eu acho que é também geracional, assim, não sei se você faz esse. Mas sempre que eu tenho uma conversa importante que eu vou precisar falar isso, aí não é e-mail, não é escrito. Eu coloco os pontos mais importantes que eu quero falar. E aí eu escrevo em texto pra eu modular como eu quero falar aquilo. E aí eu me preparo, né? Ou, sei lá, uma apresentação também. Às vezes a apresentação que eu quero fazer de alguma coisa que é muito importante, ou alguma comunicação que seja muito essencial na sua vida e que é definitiva, que você precisa se preparar, eu faço isso. Eu escrevo os pontos e aí eu preparo como eu vou falar pra sempre pensar na verdade com amor. Adorei, eu achei sensacional. Meu pai também fala uma frase, né? Que eu sou essa das frases. Meu pai fala, filha, o importante na vida não é ser feliz, o importante é você ser bom. Porque quando você é bom, você faz feliz e é feliz. Então, quando você utiliza essa comunicação e você começa a olhar para o outro, né, com essa visão de quais são as dores dessa pessoa, o que é que ela traz de bagagem, o que é que fez ela estar até aqui, né, quais são os ganhos, a perca, o que é que tem por trás da história dessa pessoa. Todos nós temos aí várias nuances, né? A gente sabe que às vezes tem muitas questões ligadas ao histórico daquela pessoa. Então, se ela está ali com a fala mais agressiva, é porque ela não recebeu, né, algo diferente daquilo, né? Então, assim, a gente não dá o que tem, a gente não dá o que não tem, a gente dá o que a gente recebeu, né? Então, assim, a maneira como a gente começa a treinar a nossa empatia e começa a olhar, tem um vídeo muito legal, eu posso depois deixar o link também, que eu coloco nas minhas palestras que eu faço de CNV e CX, que é do Cleveland Clinic, que é um hospital nos Estados Unidos que mostra todas as pessoas andando pelo hospital. E aí, à medida que eles vão passando, eles vão dizendo: ele só tem mais 6 meses de vida, a esposa dele está internada, ele está num plantão de tantas horas, né? Então, assim, todos nós temos situações que não estão à vista, né? Todos nós. É impossível, porque eu sempre digo, a angústia, os problemas, eles são inerentes à vida. Se você não tem problema, você está morto. Né? Então, assim, não tem como dizer, não vamos colocar os nossos problemas na mesa, porque separa a vida profissional de pessoal. Não, nós somos seres indivisíveis e a gente eventualmente vai colocar em algum momento para fora alguma frustração que a gente tenha. Então, tanto a gente tem que estar tem que ter muito cuidado como
para que a gente não despeje na outra pessoa, né, aquilo que ela não merece, mas que a gente também seja muito empático e que a gente consiga receber o que a pessoa está falando, além da maneira como ela está se comunicando. Também posso deixar à disposição um vídeo da Brené Brown, que é muito bom, que fala sobre a diferença de empatia e de simpatia, que também é outro ponto, mas que se eu for falar aqui a gente vai se alongar muito. Mas vejam, e ela fala muito isso, né, que a gente não pode usar também o pelo menos, né? Mas pelo menos você está empregado, mas pelo menos você... Não, é acolher e agradecer pela pessoa ter compartilhado, né, aquela fala, né, ou no caso do cliente, agradecer por ele ter te escolhido, né, pedir desculpas sinceras em casos que você não conseguiu oferecer para ele aquilo que você se propôs, e aí você realmente entender que qualquer situação com um diálogo aberto, sincero, ele vai com certeza te ajudar a chegar a lugares muito maiores. E você ajustando isso, gente, assim, eu já fui uma pessoa que tive uma comunicação muito mais incisiva, e hoje eu tento, né, buscar esse equilíbrio. Eu ainda tenho uma personalidade muito forte, então eu tento muito me treinar para que essa nivela seja presente em todas as minhas relações. O primeiro passo é autoconhecimento, a gente já aprendeu hoje. Mas, Keila, pra gente finalizar esse episódio assim no alto, vamos acabar agora pra ficar sensacional. Queria te agradecer demais, 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 demais. Esse tema é um tema que eu também ainda sou iniciante nele, mas eu gosto muito de estudar sobre ele, conversar agora com você, levar esse conhecimento adiante. Então, muito obrigada. Eu gosto muito de conversar contigo também, então uma honra ter você aqui. E agora vou deixar aí teu momento jabá, deixar seus contatos para quem quiser conversar com você ainda. Ai, eu agradeço, eu também adoro, né? Além de tudo, nós fizemos uma amizade muito bonita e eu estou muito feliz de estar aqui. O meu LinkedIn é o Keila Moore CX, o meu Instagram é o Keila Moore _ CX, é que eu não sou tão ativa no Instagram, mas estou mudando isso. A gente deixa aqui na descrição. Quem me segue sabe que eu estou sempre trazendo conteúdos, ando um pouco sumidinha por causa da correria, né? Assumi aí um novo desafio como Head de CX há um pouco mais de um mês, então estou nesse momento aí de desafio. Também temos, como eu falei, a BX, que é uma empresa, é uma escola, na verdade, de educação corporativa. A gente trabalha com transformação de experiência do cliente, estamos com vários projetos para 2024, então nos procurem, que com certeza nós vamos ter uma solução excelente para a sua empresa. E estou muito feliz de estar aqui, me sigam, entrem em contato comigo, podem mandar DM para a gente trocar ideia, e é sempre bom estar aqui. Vida longa ao CX Generation, a você, se cuide aí, né? Quase me matou do coração mês passado, mas se Deus quiser vai continuar tudo bem. Risos nervosos aqui. Ainda estamos em situação de guerra, mas agora estão liberando os reféns, então estamos vendo uma luz no fim do túnel. Keila, muito, muito obrigada. Uma salva de palmas para você. Quem quiser entrar em contato ainda com a gente, fique à vontade para tirar dúvidas. Tem aqui na descrição também do podcast uma partezinha para você tirar sua dúvida. Entra em contato comigo, entra em contato com a Keila. Eu agora vou deixar os recados finais, que eu tinha avisado lá no início. Se você gostou desse episódio, falei que eu ia te lembrar, então segue a gente, avalia a gente e compartilha com no mínimo 3 amigos pra gente poder levar esse conhecimento de CX adiante. E se você quiser acompanhar mais conteúdos do CX Generation, a gente tá no YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Você encontra a gente em todos eles como Karen Kligerman, CX Generation. E eu queria agradecer também aos nossos parceiros especiais aqui que estão ajudando com a divulgação desses episódios. Então, o Gabriel, nosso editor, muito obrigada. E a Ocre, a nossa agência também, muito obrigada. E a você que está nos assistindo, eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!